Os 10 mandamentos da lei de Deus, segundo a Igreja Católica Apostólica Romana. Em algum lugar, entre os véus invisíveis que separam o céu da terra, repousa uma lei imutável, gravada não apenas em tábuas de pedra, mas no âmago da alma humana. São os 10 mandamentos, códigos antigos transmitidos como sussurros divinos no topo de uma montanha coberta por nuvens espessas. Eles não são apenas regras, são advertências, linhas limítrofes entre a luz e a escuridão, o bem e o mal, a salvação e a perdição. Segundo a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, esses mandamentos não são conselhos, são mandatos sagrados, estabelecidos pelo próprio Deus, transmitidos a Moisés em um momento de tremor, trovões e fogo. Mas o que acontece quando essas leis são quebradas? Que tipo de condenação espreita aqueles que as ignoram? Este roteiro é um mergulho profundo e sem volta nesse decálogo eterno, em busca da verdade que muitos não ousam enfrentar. O primeiro mandamento é ao mesmo tempo o mais simples e o mais complexo: amar a Deus sobre todas as coisas. À primeira vista, parece um convite amoroso, um chamado para colocar Deus no centro da existência. Mas por trás dessa frase ecoa uma exigência de exclusividade total. Nada, absolutamente nada, pode ocupar o lugar que é reservado a Ele. Nem dinheiro, nem ambição, nem ego, nem família, nem a própria vida. Na história bíblica, cada vez que o povo de Israel se desviava para adorar ídolos, deuses falsos, estátuas, poderes terrenos, a resposta divina era implacável: pragas, exílios, guerras. O primeiro mandamento não tolera rivais. Não há espaço para meio termo. A idolatria, mesmo disfarçada de modernidade, é vista como traição espiritual. Nos tempos antigos, adoradores de falsos deuses eram apedrejados. Hoje, embora a punição não venha em forma de pedras, muitos acreditam que ela vem em forma de vazio existencial, caos interior, doenças da alma. Amar a Deus sobre todas as coisas exige renúncia. E essa renúncia, na lógica divina, é um sacrifício. Porque o amor a Deus não se mede em palavras ou intenções. Mede-se em ações, em escolhas dolorosas, em dizer não à carne, não ao orgulho, não ao mundo, quando o mundo inteiro grita sim. Quem não ama a Deus acima de tudo, ainda que diga amá-lo, caminha na direção oposta. Uma estrada larga, confortável e, segundo a tradição, destinada à perdição. A modernidade tenta reescrever esse mandamento. O culto ao ego, às redes sociais, à aparência, ao dinheiro, tudo isso é idolatria. Só mudou de forma. É o mesmo demônio com uma nova máscara. E segundo a tradição católica, aqueles que colocam qualquer coisa acima de Deus já cometeram o maior de todos os pecados, o de romper com o próprio Criador. E assim, logo no primeiro mandamento, somos confrontados com uma verdade dura. Ou Deus está no centro de tudo, ou está fora de tudo. Não há meio termo, não há zona cinzenta, há apenas fidelidade ou rebelião. Segundo e terceiro mandamento: não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. O segundo mandamento é direto como uma lâmina: não tomar o santo nome de Deus em vão. Mas o que realmente significa isso? Pronunciar o nome de Deus sem respeito é mais do que uma ofensa verbal. É, na tradição católica, uma transgressão espiritual, um ato de desdém, um convite à profanação. No Antigo Testamento, o nome de Deus era considerado tão sagrado que sequer podia ser pronunciado por pessoas comuns. Era reservado ao sumo sacerdote e apenas uma vez por ano, no Santo dos Santos, durante o Yom Kippur. Tamanha era a reverência que se guardava ao nome do Altíssimo. Hoje muitos o tratam como se fosse uma gíria qualquer, como se pudesse ser invocado em piadas, blasfêmias ou insultos. Mas a tradição alerta: cada vez que o nome sagrado é tomado em vão, uma marca é feita. Uma cicatriz invisível é aberta na alma.
E não se trata apenas de palavras, trata-se de intenções, de usar o nome de Deus para justificar crimes, mentiras, manipulações. Quantas guerras, quantas atrocidades foram cometidas em nome de Deus? Esse mandamento, portanto, denuncia não só o blasfemo, mas também o hipócrita, o falso profeta, o manipulador religioso. E sua punição, segundo a fé, não virá em tribunais humanos, mas diante do trono divino. O terceiro mandamento se refere ao tempo sagrado, guardar domingos e festas. A lógica desse mandamento é simples. O tempo pertence a Deus. E o domingo, dia da ressurreição de Cristo, é o dia consagrado à adoração, ao descanso e à comunhão. Quebrar esse mandamento é romper com o ritmo sagrado da vida. O mundo moderno transformou o domingo em mais um dia de correria, consumo e distração. Para muitos, é apenas um intervalo entre as obrigações. Mas na tradição católica, é o dia do Senhor, o dia em que a alma deve ser alimentada, o espírito renovado e a atenção voltada ao eterno. Ignorar isso é fechar as portas para o sagrado. E quando o sagrado é ignorado por tempo demais, o profano assume o controle. Em várias passagens bíblicas, Deus castiga aqueles que profanam o tempo sagrado. O descanso divino não é um luxo, é um mandamento. E sua quebra contínua abre brechas para o caos, para a ansiedade, para o vazio. Guardar os domingos é mais do que ir à missa. É reconhecer que existe algo maior que o trabalho, o dinheiro ou o entretenimento. É declarar, com atos, que Deus é Senhor também do tempo. E quinto mandamento: honrar pai e mãe, não matar. O quarto mandamento ecoa como um lembrete ancestral: honrar pai e mãe. Mas o que parece ser apenas um apelo ao respeito familiar esconde em sua essência um princípio espiritual profundo, o da autoridade divina refletida na estrutura familiar. A tradição católica enxerga no pai e na mãe a extensão direta do poder de Deus sobre os filhos. Honrá-los não é apenas um dever moral, mas um ato de obediência espiritual. Não por serem perfeitos, mas por representarem, aos olhos da fé, o próprio Criador na terra. No entanto, há um lado sombrio neste mandamento. Aquele que o quebra não apenas se distancia da virtude. Ele provoca uma ruptura no elo entre as gerações. Quando filhos desprezam seus pais, quando os rejeitam, insultam ou abandonam, uma desordem se instala na alma. É como se a raiz de uma árvore fosse arrancada do solo. A herança espiritual, o senso de pertencimento, a sabedoria dos antigos, tudo é jogado ao vento. A Bíblia está repleta de exemplos de filhos que desprezaram seus pais e colheram maldição. Cã, filho de Noé, zombou do pai e foi amaldiçoado. Absalão se rebelou contra Davi e terminou pendurado numa árvore crivado de lanças. O desrespeito à autoridade paterna é visto na tradição bíblica como o início de um caminho de destruição. E muitos, ao romper com seus pais, rompem com a própria estrutura da alma. O quinto mandamento é ainda mais sombrio: não matar. Este parece ser o mais óbvio. Tirar a vida de alguém é o ápice da violência. Mas o catolicismo vai além da simples definição literal. Matar não é apenas assassinar com uma arma. É destruir com palavras, com ódio, com indiferença. É eliminar alguém da sua existência como se fosse descartável. Cristo elevou a interpretação deste mandamento a um novo patamar ao afirmar que aquele que odeia seu irmão já cometeu assassinato em seu coração. O ódio, o desprezo, a vingança são sementes de morte. E onde essas sementes germinam, a alma escurece. O pecado do homicídio sempre teve peso extremo nas Escrituras. Desde o primeiro assassinato, Caim matando Abel, a humanidade vive sob a sombra desse crime. E mesmo que a justiça humana falhe, a justiça divina, segundo a fé católica, jamais se cala. Todo sangue clama, toda vida ceifada cobra um preço. Hoje, vivemos tempos em que a vida é banalizada. O aborto, a eutanásia, a violência urbana, os genocídios, tudo isso
é a repetição moderna do pecado de Caim. E cada vez que uma vida é tomada injustamente, uma rachadura se abre no tecido espiritual do mundo. Não matar é mais do que uma proibição. É um grito do céu por respeito àquilo que é sagrado, a vida. Mas e quando somos tentados a matar de formas sutis? Com julgamento, fofoca, exclusão? Quantos matam lentamente os outros com palavras venenosas e atitudes cruéis? Este mandamento não acusa apenas o criminoso. Acusa também o indiferente, o cruel, o impiedoso. É um espelho diante do qual ninguém sai ileso. Sexto e sétimo mandamento. Não pecar contra a castidade, não furtar. O sexto mandamento atinge um dos pontos mais sensíveis da existência humana. Não pecar contra a castidade. Em um mundo movido por impulsos, imagens e desejos desenfreados, manter a pureza tornou-se quase um ato de rebeldia espiritual. Mas para a doutrina católica, esse mandamento é mais do que uma regra de conduta. É uma proteção contra a degradação da dignidade humana. A castidade, ao contrário do que muitos pensam, não é repressão, é domínio, é liberdade sobre os instintos, é saber canalizar o desejo com sabedoria e não ser escravizado por ele. No entanto, quando esse mandamento é violado, as consequências são profundas. A alma se fragmenta, o corpo se torna objeto, e o amor, antes sagrado, se transforma em vício, em posse, em consumo. A pornografia, o adultério, a promiscuidade, a luxúria, tudo isso, segundo o catecismo da Igreja, são formas de desonra contra o próprio templo do Espírito Santo, o corpo. O pecado contra a castidade não apenas fere a si mesmo, mas também fere os outros, muitas vezes sem que se perceba. Roubam-se inocências, destroem-se lares, criam-se abismos na alma. No fundo, esse mandamento revela uma guerra invisível entre a carne e o espírito, entre o prazer momentâneo e a integridade eterna. Vencê-lo exige vigilância, oração e, muitas vezes, lágrimas. Mas aqueles que perseveram são vistos como guerreiros espirituais em um campo de batalha oculto. Já o sétimo mandamento nos confronta com uma verdade dolorosa: não furtar. Roubar não é apenas invadir uma casa ou uma loja, é apropriar-se daquilo que não nos pertence. Seja um objeto, uma ideia, um tempo, uma oportunidade. Quantos roubam o tempo dos outros com egoísmo? Quantos se apropriam de méritos alheios? Quantos enriquecem à custa da miséria? A corrupção, a exploração, a trapaça, tudo isso são formas de furto disfarçado. E a tradição ensina que o ladrão não apenas quebra uma lei, mas destrói a confiança entre os homens. Ele abre espaço para o caos social. Mas há um furto ainda mais sombrio, o roubo espiritual. Aqueles que desviam outros da fé, que ensinam falsidades, que corrompem a verdade, esses cometem o pior dos furtos, o da alma. E para eles, segundo os antigos escritos, haverá trevas profundas e ranger de dentes. Este mandamento não poupa ninguém. Desde o pequeno furto até o grande esquema de corrupção, todos estão sob o mesmo julgamento divino. E mesmo que escapem da justiça dos homens, ninguém escapa dos olhos de Deus. Oitavo e nono mandamento: não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo. O oitavo mandamento é um dos mais subestimados e, ao mesmo tempo, um dos mais violados. Não levantar falso testemunho. Em sua essência, ele fala sobre a verdade, mas não apenas a verdade como conceito, a verdade como alicerce da convivência humana e como reflexo do próprio caráter de Deus. A mentira no pensamento cristão é uma ofensa direta à santidade divina, porque Deus é verdade, e tudo o que foge disso se aproxima do adversário, o pai da mentira. Levantar falso testemunho é mais do que mentir. É distorcer os fatos com intenção. É manchar reputações. É condenar inocentes. É usar a palavra como arma para destruir. E poucas coisas destroem tanto quanto uma mentira bem contada.
Quantas vidas foram arruinadas por uma calúnia? Quantas famílias foram desfeitas por uma intriga? Quantas reputações foram esmagadas por fofocas e distorções? A Bíblia é clara. Deus abomina a língua mentirosa. Em Provérbios está escrito que 7 coisas o Senhor detesta, e entre elas está o falso testemunho que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. O 8º mandamento nos confronta com a realidade de que nossas palavras não são neutras, elas curam ou matam. No tribunal do mundo, muitos inocentes foram condenados. Na arena das redes sociais, verdades são sacrificadas por likes. No cotidiano, meias-verdades e insinuações se espalham como pragas, e a alma daquele que mente se deforma. Cada mentira contada cava um abismo interior. Cada falso testemunho é uma rachadura no templo da consciência. Mas existe um falso testemunho ainda mais perigoso, o espiritual. Aqueles que torcem a verdade da fé, que distorcem as escrituras, que ensinam heresias, esses levantam falso testemunho contra Deus. E segundo a doutrina, para esses haverá um julgamento mais severo, porque mentir sobre os homens é grave, mas mentir sobre Deus é blasfêmia. O 9º mandamento, por sua vez, invade os recônditos mais íntimos do desejo humano: não desejar a mulher do próximo. Esse não é um mandamento sobre o ato, é sobre a intenção. Ele não denuncia apenas o adultério físico, mas o adultério da mente e do coração. Aquilo que nasce em segredo, que cresce na fantasia, que floresce no olhar malicioso. A sociedade banalizou o desejo, tornou o corpo uma vitrine. A pornografia e a erotização constante empurram o ser humano para a luxúria constante. Mas a doutrina católica alerta: o pecado começa no pensamento. Quando se deseja aquilo que não é seu, seja uma mulher, um homem ou qualquer relação que pertence a outro, uma barreira espiritual é atravessada. O coração se contamina, e aquilo que poderia ser amor vira cobiça. Jesus foi radical ao dizer: todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. O 9º mandamento não condena o desejo em si, mas o desejo mal direcionado. Aquele que invade o território do outro, aquele que desrespeita laços, que fere promessas, que semeia destruição. E esse tipo de desejo, quando alimentado, não permanece apenas na mente. Ele se transforma em atitudes, em infidelidade, em traição, em violência, em culpa. O 9º mandamento é uma muralha protetora, não só para o casamento, mas para a pureza da alma. E quem ignora seus limites corre o risco de ser consumido por suas próprias fantasias. Os 10 mandamentos. Não cobiçar as coisas alheias. O 10º e último mandamento fecha o decálogo com uma sentença devastadora: não cobiçar as coisas alheias. Não se trata apenas de não roubar, trata-se de não desejar aquilo que pertence ao outro. Esse mandamento se aprofunda nas raízes da inveja, da ganância, da comparação constante que corrói o espírito. Na sociedade moderna, onde somos bombardeados com imagens de sucesso, riqueza e ostentação, a cobiça se tornou um estilo de vida. Ela se esconde nos sonhos secretos, nos pensamentos que desejam ter o que o outro tem, não por necessidade, mas por competição. E assim a alma vai se tornando inquieta, vazia, frustrada. A cobiça é o pecado da serpente. Foi ela quem sussurrou a Eva que poderia ter aquilo que Deus havia proibido. E desde então, a humanidade se debate entre o desejo e o limite, entre a gratidão e a ambição. Quem cobiça vive eternamente insatisfeito, porque não deseja o que precisa, mas o que vê nos outros. E esse desejo o conduz à escuridão. O 10º mandamento é um alerta contra o veneno da comparação. Ele nos lembra que cada um tem sua própria jornada, seus próprios dons, seu próprio caminho. Desejar o que é do outro é desrespeitar o próprio destino, é negar a bondade de Deus na própria vida. E agora, diante dos 10 mandamentos, a pergunta inevitável se impõe: quem pode dizer que nunca os quebrou?
Quem pode afirmar que vive em total fidelidade à lei de Deus? A resposta é dura: ninguém. Todos pecaram. Todos falharam. Mas é exatamente nesse reconhecimento que começa o caminho da redenção. Os 10 mandamentos não foram dados para aprisionar. Foram dados para libertar, para revelar o caminho da vida, da verdade e da paz. Eles não são apenas normas morais, são espelhos da alma, mapas para o sagrado, sinais de alerta contra o abismo. Aqueles que os desprezam cedo ou tarde colhem as consequências, espirituais, emocionais, sociais. Mas aqueles que os abraçam, mesmo na luta, mesmo na queda, mesmo na dor, esses são conduzidos à luz. O mundo moderno tenta apagá-los, ridicularizá-los, substituí-los por ideologias passageiras. Mas os 10 mandamentos continuam de pé, gravados não apenas em pedras milenares, mas na eternidade. E a grande verdade é que, mesmo que você não acredite neles, eles acreditam em você. Eles te observam, eles te esperam, eles te chamam. A moral da história? Toda escolha tem um preço, e todo mandamento quebrado deixa uma marca. Mas ainda há tempo, ainda há esperança. A lei de Deus não é uma sentença de morte, é um chamado à vida. Reflexão final: não espere que o peso da existência te derrube para buscar a verdade. Não espere perder tudo para reconhecer o que realmente importa. Os 10 mandamentos são faróis em meio à escuridão. Siga-os, e você encontrará o caminho de volta para casa. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.